em verdade te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Glória a Jesus. Amém. Irmãos, estamos na semana do Natal. E Natal, como eu falei, é o nascimento de Jesus. E é importante que falemos de Jesus, principalmente nessa época. A gente fala de Jesus o ano inteiro, não é verdade? O crente tem que falar de Jesus o ano inteiro. Mas quando chega essa época, aí nós temos que enfatizar mais ainda a questão do nascimento de Jesus, a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus. Já que o mundo não faz isso, né, o ímpio não faz isso, ele comemora até a festa do aniversariante, mas não fala do aniversariante. Já repararam, irmãos? O mundo, eles conseguem comemorar o aniversário sem falar do aniversariante. Olha que coisa. E nós, como cristãos, precisamos falar de Jesus. Amém? E eu queria nessa noite mostrar para os irmãos que o nascimento de Jesus foi um nascimento profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, que o nascimento de Jesus foi algo planejado, elaborado por Deus, que não foi um nascimento por acaso, que não foi um nascimento assim, solto, mas que tudo já estava predito pelos profetas no Antigo Testamento a respeito de Jesus e do seu nascimento, inclusive local onde ele nasceria, de quem ele nasceria, tudo profetizado. Eu não sei se os irmãos sabiam disso, eu creio que os irmãos já sabiam disso ou sabem disso, mas hoje à noite a gente vai ver algumas dessas profecias
relacionadas não só ao nascimento de Jesus, mas ao ministério de Jesus. E nós vamos começar, irmãos, vendo uma profecia do Antigo Testamento que fala sobre o local do nascimento de Jesus. Nós sabemos que Jesus, a gente lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente sabe que Jesus nasceu numa cidade chamada Belém, não é isso? É ou não é, irmãos? Os irmãos concordam? Jesus nasceu numa cidade chamada Belém. Um profeta chamado, ele não é muito conhecido na Bíblia, não é muito conhecido pelos crentes, ele está na Bíblia, é um profeta bíblico, chamado Miqueias, profeta chamado Miqueias. Ele profetizou o local do nascimento de Jesus. Vamos ler essa profecia? Miqueias capítulo 5, versículo 2. Reparem, irmãos, como essa profecia é precisa, porque quando a profecia vem de Deus, ela é precisa e exata. Olha que o profeta diz: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Tem traduções que dizem nos tempos da eternidade. Repare bem, irmãos, que Miqueias, com uma precisão exata, ele diz o nome da cidade onde Jesus iria nascer. Agora repare que ele diz Belém Efrata. Por quê? Porque havia uma outra cidade chamada Belém, que ficava perto da onde Jesus foi criado, perto de Nazaré. Então ele diz Belém Efrata, ou Belém de Judá, para não confundir com a outra cidade que havia naquela época chamada Belém. Os irmãos reparem como Deus é preciso e Deus é exato, irmãos. É a Belém Efrata, amém? E foi em Belém de Judá, ou Belém Efrata, que Jesus nasceu. Jesus nasceu nessa cidade, ou melhor, né, mas era um povoado, cumprindo assim a profecia do profeta Miqueias. Agora, irmãos, não era para Jesus nascer em Belém. Se o nascimento de Jesus fosse, acompanhasse as circunstâncias naturais da vida, Jesus não teria nascido em Belém. Sabe por quê? Porque os pais de Jesus, José e Maria, eles não moravam em Belém, eles moravam em Nazaré. Pela lógica, Jesus nasceria em Nazaré. É claro, se seus pais moram numa cidade, né, você, claro, nasceu nessa cidade onde seus pais moravam na época, não é verdade? Porque é assim que acontece. Agora, irmãos, aconteceu um fato para que Jesus não nascesse aonde os pais deles moravam, mas ele nasceu em outra cidade chamada Belém. Por que ele não nasceu em Nazaré e nasceu em Belém? Que fato foi esse que aconteceu, que mudou o local de nascimento de Jesus? Vamos ver? Lucas 2, 1 a 7. Naqueles dias, César Augusto, o imperador, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré, da Galiléia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. José era da linhagem de Davi.
ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, Maria já estava grávida, perto de ter Jesus, só que aí houve um decreto, um recenseamento, e naquela época, irmãos, era obrigado as pessoas fazerem um recenseamento, mas não é como hoje. Naquela época a pessoa tinha que fazer o recenseamento na sua cidade de origem, ou seja, na cidade da sua família, da sua tribo, e José era da linhagem de Davi, da tribo de Judá, e ele tinha que ir então até Belém de Judá para fazer o recenseamento. O Império Romano, de vez em quando, irmãos, fazia um recenseamento para ver, né, quantas pessoas moravam sob o domínio do seu império, e aí eles faziam esse recenseamento para saber a população, quantas pessoas eram, quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças. De vez em quando eles faziam isso, e aí veio esse recenseamento, e por causa do recenseamento, José e Maria tiveram que sair lá da Galileia, de Nazaré, fazer, irmãos, uma viagem de 150 quilômetros, imagine, Maria grávida, esperando o bebê, às portas de ter um bebê, e fazer uma viagem de 150 quilômetros. Uma viagem, irmãos, que provavelmente deve ter levado uns 4 ou 5 dias. Por quê? Porque eles não vinham correndo, né? Provavelmente José parava de vez em quando, Maria dizia: estou com dor, vai mais devagar e tal, estou enjoada, Aí José parava, aquela coisa toda. Olha, irmãos, 150 quilômetros, é mais do que daqui para a Feira de Santana. Irmãos, isso mostra o quê? Que Deus está no controle de toda a história. Glória a Deus. Jesus tinha que nascer em Belém, não em Nazaré. E aí Deus levou esse governador a fazer um recenseamento justamente naquela época, para que se cumprisse a profecia do profeta Miqueias. Amém, irmãos? Irmãos, o que tem que acontecer, vai acontecer. Deus pode alterar as estações, Deus tem poder de alterar os tempos, Deus tem poder de tocar no coração de um governador, de um presidente, e fazer com que as coisas aconteçam de acordo com a vontade dele, de Deus. Pode ter certeza. Agora, irmãos, vocês sabiam que essa profecia de Miqueias era conhecida pelos líderes religiosos de Israel? Eles conheciam essa profecia. Sabe como é que a gente sabe que eles conheciam essa profecia? Quando os ex-magos foram até Jerusalém, procurando saber a respeito do nascimento do rei Jesus. Olha Mateus 2, de 1 a 6. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, que é Belém Efrata, a mesma coisa, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Olha, irmãos, o nascimento de Jesus perturbou toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos... Olha o que ele fez, Herodes. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Qual foi a resposta deles? Eles citaram a profecia de Miqueias. Eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Amém? Agora, irmãos, o que me chama a atenção aqui é o seguinte: esses homens, esses sacerdotes sabiam da profecia, e em nenhum momento tiveram a preocupação de ir até Belém para ver o rei. Os magos
que saíram lá da Mesopotâmia, que hoje é Iraque e Irã, viajaram mais de 1000 quilômetros para ver o Rei Jesus. Esses que estavam bem pertinho, porque, irmãos, de Jerusalém para Belém era 30 quilômetros. Era 30 quilômetros. E eles, irmãos, não se dispuseram a ir ver o Rei Jesus. Que coisa tremenda, né, irmãos? Os magos que viajaram vários meses para ver Jesus, e esses aqui, líderes, sacerdotes, não quiseram ir ver o Rei Jesus. Então essa profecia de Miqueias era uma profecia muito conhecida do povo de Israel. Só que eles não deram importância a essa profecia. Então, o local de nascimento de Jesus foi profetizado. E quem seria a mãe de Jesus? Isso aí foi profetizado? Vocês acham que foi ou não foi? Abra em Isaías 7,14. Aí tem. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Por isso, o Senhor mesmo, um sinal. A virgem ficará grávida e o chamará Emanuel. Irmãos, essa profecia sabe quando foi? 800 anos antes de Cristo. 800 anos antes de Cristo nascer. O profeta Isaías disse que o Messias nasceria de uma virgem. Amém. Glória a Deus. Maria, não é? Nasceria de uma virgem. Irmãos, e ainda disse o nome, e o nome dele será, que significa o quê? Deus conosco. Havia, irmãos, muitas mulheres, muitas moças lá em Israel. Maria, dentre elas, foi a escolhida, foi a agraciada. Então, não só o local de nascimento, mas foi profetizado, foi predito que Jesus nasceria de uma virgem. O profeta Isaías, que é chamado do profeta messiânico, ele profetizou 800 anos de Cristo. Isaías também, irmãos, profetizou sobre o ministério de Jesus e também sobre o nascimento dele. Vamos ver Isaías 9,6? Olha o que diz Isaías, profeta Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Irmãos, Isaías está dizendo o seguinte: Jesus não caiu do céu. Irmãos, porque assim, Jesus poderia ter descido, do céu e tal, já adulto, ele poderia ter descido com 30 anos, porque ele começou o ministério dele com 30 anos. Ele podia ter descido com 30 anos e começado o ministério, não. Jesus foi um menino, ele nasceu de uma virgem, foi bebê, foi criança. E aí o profeta, ele declara isso: um menino nos nasceu. Jesus nasceu, foi um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado, aí tem vários nomes: Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Olha, Isaías profetizando, irmãos. Isaías profetizou. Agora, irmãos, os reis magos foram fazer o que lá em Belém? Eles foram fazer o que? Eles foram olhar o menino e fazer o que mais? Entregar presentes, amém? Por isso que no Natal, irmão, se troca presentes, amém? Por causa dos reis magos, eles levavam presente para o menino. E você sabia que Isaías também profetizou isso? Que o menino ia receber presente? Irmãos, olha que coisa. Isaías 60, versículo 6. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Mídian e de Efá. Virão todos os de Sabá, carregando ouro, incenso e proclamando o louvor do Senhor.
Glória a Deus. Olha. Sabá, irmãos, é aquela região lá, viu, dos magos, que vieram os magos, viu? Olha. Irmãos, até os presentes foram profetizados. Eu creio, irmãos, que quando os reis magos chegaram com o presente, o menino Jesus disse: eu já sabia que eu ia receber presente. Eu já sabia que está lá em Isaías capítulo 60, versículo 6. Olha os presentes. Irmãos, mas aconteceu uma coisa trágica, né? Jesus nasceu, mas muitos bebês foram mortos. Foi ou não foi verdade? Oh, irmãos, que tragédia é essa? Porque Herodes, irmãos, com medo, porque Herodes não queria um outro rei, né? Ele era o rei, ele era o tal, ele tinha medo de competidores. Ele tinha medo. E ele achava, irmãos, quando disseram que os magos disseram: viemos adorar o rei Jesus, ele achava que Jesus ia ser um rei igual a ele, um rei humano, um rei político, e que ia tomar o lugar dele. Mas não era isso. O reino de Jesus não é dessa terra. O reino de Jesus é espiritual. Mas Herodes pensava que o reinado de Jesus era terreno, e que o menino, quando crescesse, ia tomar o lugar dele. Olha que mente, irmãos, doentia. E sabe o que é que ele fez? Ele deu ordem aos seus soldados que fossem até Belém, a Ramá, e matassem todas as crianças de 2 anos para baixo. Irmãos, porque ele não sabia que bebê era Jesus, porque ele tinha dito aos magos: olha, aos magos, quando vocês encontrarem a criança, voltem aqui em Jerusalém e me digam onde ela está, porque eu também quero ir adorar o rei Jesus. Mas era o quê? Mentira. E os magos foram avisados por anjos que eles não voltassem para Herodes, mas que eles fossem embora. Herodes, irmãos, quando viu que tinha sido enganado pelos magos, ficou furioso e deu essa ordem para que todas as crianças de Belém fossem mortas. Os meninos de 2 anos para baixo. E aí, irmãos, o profeta Jeremias profetizou esse fato. Jeremias 31:15. Olha o que Jeremias profetiza. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá. Em Ramá, irmãos, foi onde a maioria dos bebês foram mortos, viu? Ouve-se uma voz em Ramá. Pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Agora nós precisamos entender essa profecia aqui direito, irmãos. Quem era Raquel? Quem foi Raquel? Agora aí é com vocês, irmão. Quem foi Raquel na Bíblia? Hein? Esposa de Jacó. Ela teve 2 filhos, irmãos, que eram irmãos, né? José e Benjamim, né? Raquel morreu quando Benjamim nasceu. Então, assim, ela morreu antes dos filhos. E por que o profeta está dizendo aqui que Raquel chora por seus filhos? Ela não está chorando aqui nem por José e nem por Benjamim, não, porque ela morreu antes deles. Como é que é essa profecia, então? Irmãos, Raquel aqui essa profecia, ela tem 2 sentidos. Primeiro, Raquel, ela aqui representa a mãe de todos os judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Porque na época do profeta Jeremias, e é ele que dá essa profecia, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim estavam sendo levados cativos para a Babilônia. E as mães dos cativos, né, estavam chorando, porque estavam perdendo seus filhos. Seus filhos estavam sendo levados em cativeiro. Então, Raquel, em primeiro lugar, ela representa a mãe
judeus que foram exilados, levados em cativeiro para a Babilônia. Agora, Raquel e os filhos são os cativos, né? Ela chora pelos seus filhos, né? Os filhos são os judeus cativos que foram para a Babilônia, aprisionados. Agora, irmãos, foi em Ramá, eu falei, foi em Ramá que os bebês que Herodes mandou matar foram mortos. Os bebês. Então, Raquel também representa todas as mães dos bebês que foram mortos. Então, essa profecia, ela se refere ao cativeiro babilônico, mas também se refere à matança dos bebês. Por isso, o profeta Jeremias diz que Raquel, ela chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. E foi em Ramá, irmãos, que Raquel também morreu. Ela morreu em Ramá, em Belém, depois que ela teve Benjamim. Então, até a matança dos meninos, dos bebês, foi profetizado no Antigo Testamento. Agora, irmãos, olhando para o ministério de Jesus mais adiante, saindo um pouco do seu nascimento, voltando a Isaías. Isaías profetizou que Jesus seria rejeitado pelos seus. Isaías 53:3. Vamos ler? Olha o que diz Isaías: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Então, Isaías aqui já está profetizando como Jesus seria recepcionado pelos judeus. Aqui está profetizado: vai ser rejeitado, vai ser desprezado, os homens vão esconder o rosto dele, não vão ter estima nenhuma por ele. E foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Jesus não foi bem recebido, como também não é hoje, não é verdade? Mesma coisa, irmãos. As pessoas hoje também, né? Se você disser que viu Jesus num pé de goiabeira, vão dar risada na sua cara. Não é verdade? Se você disser que viu Jesus num pé de goiabeira, eu não sei o que eu estou falando, né? Que uma irmã nossa foi dizer que viu Jesus. Jesus falou com ela num pé de goiabeira. Irmão, caíram de pau em cima dessa mulher. Caíram de pau em cima da mulher, dizendo que a mulher é maluca, é doida. Mas quando é outras coisas aí, todo mundo acredita, né? Então, irmãos, é a mesma coisa. Jesus foi desprezado, rejeitado pelos seus. Mas, irmão, Jesus teve o ministério dele, né? E o ministério de Jesus, ele se desenvolveu principalmente na Galileia. A Galileia, irmãos, é a região norte de Israel. Israel está dividido em 3 regiões: norte, centro e sul. Norte chamado Galileia, centro Samaria e sul Judá. Jesus andou por todas essas regiões, mas o quartel-general de Jesus foi a Galileia. Jesus curou muito na Galileia, realizou muitos milagres na Galileia. A maioria dos discípulos de Jesus eram da Galileia. E a Galileia, irmãos, tinha uma característica interessante. O judeu do sul, que morava no sul, lá em Judá, Jerusalém, ele não gostava da região da Galileia. Por quê? Porque na região da Galileia predominava os gentios. 80% da população que morava na Galileia, no norte de Israel, era formada por gentios, ou seja, não eram judeus. E o profeta Isaías profetizou, falando sobre o ministério de Jesus na Galileia, falando que o ministério de Jesus seria, a maior parte do ministério seria na Galileia. Vamos ler? Isaías 9:1-2. A gente vai pular Zacarias, viu? A gente vai para Isaías 9:1-2. Olha, irmão, que coisa interessante. Isaías fala: contudo,
não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios. O caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Amém? Irmãos, a Galileia era uma terra desprezada pelo judeu. Eles desprezavam a Galileia. Teve até um que disse: pode vir alguma coisa boa da Galileia. Não é isso? De Nazaré? Teve ou não teve? Um discípulo que falou isso? Não houve isso? Houve. Então, irmãos, a Galileia era desprezada, a Galileia dos gentios. E é interessante, irmãos, que Jesus escolheu, né, a Galileia para viver. Nasceu na Judeia, mas viveu na Galileia. Procurou viver na Galileia, né, morou na Galileia, porque a missão de Jesus, irmãos, é levar o Evangelho principalmente onde as pessoas estão carentes. Amém? Então Jesus optou, né, vontade do Pai também, que ele estivesse na Galileia. E aí, irmãos, né, Jesus continuou o seu ministério. E aí teve um momento, na última semana de vida, ele entrou em Jerusalém. Amém? É chamada a entrada triunfal. E para entrar em Jerusalém, como é que ele entrou? Andando, de cavalo, bicicleta, Uber. Hein? Como é que ele entrou, irmãos? Carruagem, hein? Aí é conhecimento bíblico, aí vai depender de vocês agora. Hein? Alguém falou aí. Ele entrou montado, amém? Agora montado em quê? Num jumentinho, filho de uma jumenta, amém? Agora vocês sabiam que até isso, irmãos, foi profetizado? Até a maneira de Jesus de entrar em Jerusalém. Pastor, quem profetizou? Agora eu quero ver se você é bom de Bíblia, agora eu quero ver. Quem me responder é porque é bom de Bíblia. Quem foi que profetizou que Jesus entraria em Jerusalém montado num jumentinho? Não vai me pescar, viu? Ninguém sabe, que vergonha. Hein? Abra em Zacarias 9:9, irmão. Aprenda, não se esqueça mais disso. Profeta Zacarias. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Amém. Palmas para Jesus. Olha, irmãos, naquela época, irmãos, os imperadores romanos, né, quando eles entravam numa cidade, eles entravam numa carruagem, né? Uma carruagem, cavalo branco, pomposo, e Jesus entrou num jumentinho. Olha, irmãos, glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Quando eu chegar no céu, irmãos, eu quero ver esse jumentinho. Irmãos, porque eu creio que vai ter animal no céu, viu? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Pastor, é heresia. Eu não estou dizendo que está na Bíblia, viu, irmão? Mas eu acho que os animais, por que não? Eu acho que vai ter animal no céu. E essa jumentinha vai estar lá. E eu quero, Jesus, me mostra a jumentinha que o Senhor montou. Ô, jumentinha abençoada. É ou não é a jumentinha abençoada? Glória a Deus, irmãos. E olha, irmãos, um milagre que aconteceu aí. Quem já tentou montar em jumento que nunca foi montado? Vai tentar montar num jumento que nunca foi montado, meu irmão. Essa jumenta é uma jumentinha, irmãos, que nunca tinha sido montada, viu? Jesus pegou uma jumenta a 0 quilômetro.
Amém? Glória a Deus. E como é que essa jumenta ficou mansa, irmão? É claro que levaram a mãe junto, para que ela ficasse, o jumentinho ficasse mais calmo, levaram a mãe junto. Mas mesmo assim, irmãos, montar em jumento não é fácil não. Mas Deus operou ali, olha. Irmão, se Deus faz jumenta falar, ele não fez uma jumenta falar? Fez. Ele pode amansar uma jumenta aí. Eu creio que ele falou, né? Jesus olhou para a jumenta, quando a jumenta chegou, olha, olha, eu vou te montar. Fica quieta, que fui eu que te criei. E a jumenta, irmão, ficou aí, quietinha, quietinha, né? Glória a Deus, amém? Vale ressaltar, irmãos, que Jesus devolveu a jumenta e o jumentinho, amém? Ele devolveu. Ele mandou pegar lá numa casa e disse assim: se alguém perguntar, diga que é para o mestre, mas que logo eu devolvo. Ó, glória a Deus. Irmãos, a triunfal de Jesus foi profetizada. Agora, irmãos, no dia da ceia, né, nós sabemos que Jesus foi preso, identificado, né, no meio dos apóstolos por causa de uma traição. Jesus foi traído. Foi traído. E traído por um inimigo ou por um amigo? Por um amigo. E os irmãos sabiam que isso foi profetizado? Que Jesus seria traído? Está profetizado, irmãos, no Salmo 41. Vamos ver? Salmo 41, 9. Olha, irmãos, até o meu amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Quando Judas, né, estava na ceia e perguntaram um dos discípulos, perguntou a Jesus: quem é que vai te trair? Aí Jesus disse: aquele que está metendo a mão junto comigo aí no prato. Ó, está pegando o pão agora junto comigo aí. Ó, irmãos, até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Quando Judas chegou no Getsêmani, Jesus disse o quê? A que viestes? Amigo. Não foi? Jesus não chamou Judas de amigo? A que você veio, meu amigo? Ó, tá aí, ó, profecia. E Judas, irmãos, traiu Jesus de graça? Não. Qual foi o preço da traição? De quê? De prata. Tem que ser específico, viu, irmão? As coisas de Deus 30 moedas de prata. Porque naquela época, irmão, tinha moeda de bronze, moeda de prata, moeda de ouro, moeda de cobre, tinha moeda de prata. E você sabia, irmãos, que até isso foi profetizado? O número de moedas e que tipo de moeda era? Quem profetizou o preço da traição? Vou dar mais uma chance para os irmãos. E aquela outra chance, os irmãos não aproveitaram, todo mundo quase que... Quem profetizou o preço da traição? Qual foi o profeta? Olha, essa irmã é boa de Bíblia. Zacarias 11, 12. Vamos ver? E lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-se, senão não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. Irmão, não é 29 moedas de prata, não é 28, é 30 moedas de prata. Ó, o profeta acertou a quantidade de moedas e que tipo de moeda. E se eu disser a você que o profeta também profetizou o que ia ser feito com essas moedas depois, aí você vai cair o queixo. Irmãos, essas 30 moedas serviram para quê depois? Aí se os irmãos não souberem aí, eu vou fechar a igreja, vou embora, porque meu irmão aí, hein? Judas, não arrependido, mas com remorso, foi devolver as moedas lá no templo, para os sacerdotes. Olha, eu não quero mais não, eu traí um inocente, e eu não quero ir. Aí o que é que os sacerdotes disseram? O que é que os sacerdotes disseram para Judas? Problema seu. Problema seu. É isso que o diabo faz, irmão. Leva a pessoa a pecar,
E aí quando a pessoa, problema seu agora, meu irmão. É assim que ele faz, problema seu. Resolva o seu abacaxi. Ele nos, fica xingando para pecar e depois. Aí os sacerdotes viram aquelas moedas e disseram assim: olha que hipocrisia. Não é bom a gente pegar essas moedas, que foi preço de traição, e colocar no gasofilácio, que essas moedas é preço de sangue. Vamos com essas moedas comprar um campo para fazer de cemitério aos estrangeiros, o campo do oleiro. Eles compraram um campo de oleiro para... Agora, é porque não está aí, mas abra em Zacarias 13. Nós lemos Zacarias 12, agora você vai ver Zacarias 13. E no versículo 13, Zacarias vai profetizar o que foi feito com as moedas. Pastor, o problema agora é achar Zacarias. Aí você vai lá para Ezequiel, Oséias. Não, ou então vá logo no índice da Bíblia e veja a página. Zacarias 11, 13. Ó, irmãos, como as coisas de Deus, irmãos, olha, vai na origem, vai na certa. Ó, versículo 13. Eu li o 12, Então o Senhor me disse: pega esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, era o preço que eles acharam que valia a Jesus, 30 moedas de prata. E jogue para quem, irmãos? O oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e a joguei para o oleiro na casa do Senhor. Olha, porque, irmãos, os sacerdotes compraram um campo, um terreno que era de um oleiro, e dele fizeram um cemitério. Amém? Olha, irmãos, que coisa, hein? Como a profecia de Deus é exata, vai lá em cima. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Então o preço da traição também foi colocado aí, foi profetizado. A gente poderia, irmãos, passar aqui a noite toda falando de várias profecias da Bíblia que se cumpriram em Jesus Cristo. Isso prova que Jesus era verdadeiramente Deus, e que a Bíblia como eu falei quarta passada, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque, irmãos, tudo que está no Novo Testamento a respeito de Jesus, a maioria das coisas foram pronunciadas antes, 600 anos antes, 800 anos antes, 900 anos antes. Foi predito. O que aconteceu ali naquele dia, que nós não sabemos se foi 25 de dezembro, 24, o que aconteceu naquele dia estava já previsto aqui nas Escrituras. Amém? Então só temos que louvar a Deus, irmãos, porque Jesus é Deus, e devemos principalmente agradecer pelo nascimento de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, louvar o Senhor. E ainda tem gente, irmãos, que diz que a Bíblia não é verdade, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo. Irmãos, é só estudar as profecias que estão no Antigo Testamento e que se cumpriram no Novo Testamento. A Bíblia não é um livro comum, irmãos, como eu falei quarta-feira passada. A Bíblia não é um livro comum. E ela tem 100% de acerto. Se ela tivesse 99,9% de acerto, ela não seria a palavra de Deus. Porque Deus não é 99,9%, Deus é 100%. E a Bíblia tinha que ser 100% também. E a Bíblia é 100%. Aí eu queria que o ímpio explicasse isso. O ímpio, explicasse como é que essas profecias todas se cumpriram na vida de Jesus, exatamente como está aqui no Antigo Testamento. Como é que aconteceu isso? Não é verdade? Como é que aconteceu? A profecia do nascimento, por exemplo. Será que alguém foi lá dizer para César Augusto: olha, César Augusto, você tem que baixar um decreto aí para recenseamento, viu? Porque tem lá uma Maria e um José lá que vão ser mãe do Messias, e o Messias tem que nascer lá em Belém, viu? Baixa um decreto aí para recensear. Irmãos, quem é que vai acreditar nisso, irmãos? As profecias se cumprindo provam que Jesus era Deus, que Jesus é Deus, e vamos louvar o Senhor por isso. Amém?
Vamos, feche seus olhos, vamos estar orando. Agradeça ao Senhor. E isso quer dizer também, viu, irmãos, as profecias que ainda tem para se cumprir vão ser cumpridas, viu? Amém? Na sua vida, na vida da igreja. Glória a Deus. Todas essas profecias vão ser realizadas ainda, viu, irmãos? Ainda tem profecia para ser realizada, viu? E você pode ter certeza que elas vão ser realizadas. Pai de amor, Pai querido, nós te louvamos, porque quando a gente estuda a tua palavra, Deus, e vê todas as profecias a teu respeito, a Deus, a maioria delas já foram realizadas, outras ainda serão realizadas. Nós só temos que dizer: exaltado seja o nome do Senhor. Nós só temos a dizer: louvado seja Jesus. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo nascimento de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor predisse tudo isso na tua palavra. O Senhor falou que tudo isso ia acontecer, e aconteceu, e ainda está acontecendo. Ó Deus, cremos na profecia de que Jesus vai voltar. Aleluia. Cremos nessa profecia. Cremos, ó Deus, em outras palavras, em outras profecias da Bíblia. O mundo quer desacreditar a tua palavra, mas quando nós estudamos a palavra, Deus, nós estamos vendo que o Senhor é verdade, que o que o Senhor fala se cumpre, que o Senhor não mente, e que a tua palavra se cumpre até nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado. Nós te amamos, te adoramos, te louvamos nessa noite e te exaltamos, porque o Senhor é digno, toda a honra e todo o louvor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.